Nazismo é de esquerda? Nazismo é de direita? Anarquismo é de esquerda? Anarquismo é de direita? E liberalismo? O que é isso? O que é a esquerda e o que é a direita? Me explica isso, Jacó. E aí, rapaziada? Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu sou o professor Jean Jacu, sou professor de História e vim aqui abrir esse canal de aula com vocês para a gente tentar fazer um bate-papo e tentar esclarecer algumas das coisas que tem rolado nos noticiários, na TV, jornais, revistas, alguma coisa que tem rolado nas redes sociais e que a gente não está conseguindo acompanhar, ou porque não entende, ou porque, enfim, a coisa está sendo muito rápida e ninguém explica direito. Então a ideia é a gente fazer isso, explicar direito algumas coisas ou tentar fazer com que as coisas sejam mais esclarecidas. Eu escolhi esse tema que eu considero básico e fundamental, e que é um tema que suscita muitas dúvidas. E o fascismo de esquerda, direita, e o que é direita e o que é esquerda? Então a gente vai tentar colocar no prisma político, no espectro político, explicando um pouquinho sobre cada nuance dessas e a gente tentar identificar o que elas têm em comum, o que elas têm de diferente e o que separa esses espectros políticos. E é claro que é uma tentativa simplificada, ok? Que existem várias outras nuances políticas. Mas se a gente der essa primeira orientação, eu acho que a coisa fica um pouquinho mais fácil. Primeira coisa, a gente tem que entender que a noção de esquerda e direita, ela surge com a Revolução Francesa, né? Esses dois prismas políticos, eles surgem com os jacobinos contra os girondinos dentro da fase da Convenção Nacional na Revolução Francesa. Naquela época, a França era uma monarquia absoluta, que é um governo, enfim, hereditário, né, no caso monárquico, e que tem todos os poderes concentrados na mão de um monarca. O monarca é o governo é o monarca. E os revolucionários franceses queriam acabar com essa monarquia absoluta. Eles queriam colocar uma outra atividade política, uma outra noção de política, que são as ideias do iluminismo. São as ideias liberais do ponto de vista político, certo? O que seria isso? Acabar com o mando de um só governante. Então, eles sugeriram a divisão dos três poderes, ao invés de monarquia, uma república, direitos e liberdades individuais eram muito defendidos pelos revolucionários, tanto que o lema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade, certo? Então, era um grupo de pessoas que defendia o fim da monarquia absoluta. Porém, cada um defendia de um jeito. Os jacobinos eram mais radicais, se sentavam à esquerda da convenção. Então, ficou convencionado que a galera da esquerda eram mais radicais, eles queriam transformações mais profundas. Enquanto a galera da direita, os girondinos, eram um pouco mais conservadores. Para eles, só o fato de eles acumularem, eles terem o poder e tirar o rei, deixar o rei preso e controlarem eles a França, pronto, já estava suficiente. Perfeito? Então a noção de esquerda e direita surge aí, surge dentro da Revolução Francesa. Só que tanto os jacobinos quanto os girondinos eram liberais, eram membros da burguesia e queriam o fim da monarquia absoluta. No século XIX, ou seja, no século seguinte à Revolução Francesa, nos anos 1800, essa noção iluminista, essa noção liberal burguesa, ela se consolida na Europa e percorre o mundo. Vem aí para a América também, por exemplo. Os Estados Unidos no século XVIII, a América Latina no começo do século XIX, né? A América Hispânica, o Brasil tem essa lógica entre liberalismo e conservadorismo monárquico, certo? Mas enfim, essa disputa ela continua. Só que na Europa, no século XIX, começa a surgir um movimento contrário a essas ideias liberais burguesas, que é o que nós chamamos de socialismo. Enfim, grosso modo, através das figuras de Karl Marx e Friedrich Engels, esses caras começam a falar contra as ideias iluministas, contra a instituição burguesa, contra o capitalismo liberal que estava sendo colocado até ali. E aí o que começa a acontecer? Esses socialistas tentam, então, mudar a estrutura e os liberais tentam manter. A partir deste momento do século XIX, e mais precisamente com a Revolução Russa em 1917, no século XX, esquerda virou sinônimo de socialista e direita virou sinônimo de capitalista. Mas não necessariamente as coisas acontecem só nesse cenário. É o fundamental, é o primordial, mas não só nesse cenário. Duas coisas precisam ser analisadas para a gente fundamentar se uma coisa é de esquerda, se uma coisa é de direita. Por exemplo, nós temos à esquerda algumas nuances do que tange o trato do Estado na economia, se o Estado vai se meter muito na economia ou não, como que o Estado, como que o governo vai gerir as questões econômicas e como que o governo vai gerir as questões pessoais, individuais, a sua vida privada. Ok? Então essas duas análises têm que estar na ordem do dia. Começando com o lado da esquerda. Você tem no século XIX um grupo que a gente chama de esquerda libertária,
que é uma galera que é contrária ao Estado. O Estado não tem que existir, os meios de produção, a economia tem que ser gerida por trabalhadores coletivizados e os homens têm que ser totalmente livres, individuais, cada um faz sua regra. Esses caras ficaram conhecidos como os anarquistas. Okay? Então, o anarquismo é uma esquerda libertária, uma esquerda ultra-radical, que é contra qualquer intervenção, qualquer autoridade, Estado, enfim. Okay? Você tem o grupo dos socialistas que ficaram muito conhecidos no século XX, como, por exemplo, a experiência soviética de Stalin, como a experiência maoísta, né, a experiência chinesa, a experiência cubana, que são os socialistas autoritários. É uma esquerda autoritária. Para eles, o Estado tem que ser máximo na economia. O Estado tem que controlar a economia e utilizando este controle da economia para tentar reduzir as desigualdades sociais. Então, esses socialistas autoritários, eles entendem que a propriedade privada ela não deve existir e que os meios de produção privados devem ser estatizados e controlados por um governo. Só que a galera que concorda, ou pelo menos a experiência que teve na União Soviética, na China, em Cuba, é que esse Estado, ao controlar a economia, ele também controla a vida das pessoas. Ele diz o que pode, o que não pode, ele dá limite à sua vida, à sua liberdade individual, então ele restringe a democracia. São ditaduras, perfeito? Então são ditaduras que controlam a economia fortemente e que controlam a vida das pessoas. Eles planificam, eles colocam uma economia estatizada e também interferem diretamente na vida das pessoas, no seu trato privado, ok? Agora, existe uma galera, que é a galera, por exemplo, da social-democracia, ou os socialistas mais leves de hoje em dia, né? Uma galera que chama até de centro-esquerda, ou uma esquerda moderada, que é uma galera que concorda que o Estado tem que controlar a economia. O Estado pode até permitir que haja empresas privadas, mas que o controle da economia via empresas estatais ou via controle das empresas privadas faça a diminuição da desigualdade social. Então, para eles, o Estado tem que ser grande, tem que ser forte, tem que ser um Estado interventor em planos econômicos. Porém, essa galera, por exemplo, da social-democracia, dessa esquerda mais leve, defende que existam liberdades individuais. Então, você tem um lado da esquerda que vai concordar que essas liberdades elas não devem ser interferidas pelo Estado. Porém, que o Estado deve controlar a economia para tentar diminuir as desigualdades sociais. Ao centro, você tem uma galera que prega o equilíbrio. Ora um Estado interventor, ora um Estado que não interfira, mas que tem algumas coisas no trato político pessoal que tem que ser mexidas pelo Estado, outras que não, certo? Eles perdem o equilíbrio, um meio termo. E do lado da direita também tem várias nuances. Por exemplo, você tem uma direita liberal. A direita liberal, por exemplo, ela afirma que o Estado não deve interferir na economia e não deve interferir na vida das pessoas no seu trato individual. Então, para os liberais, o Estado, quanto menos o Estado interferir na economia, melhor. E quanto menos o Estado interferir na vida das pessoas, também melhor. Também existe uma direita mais conservadora, que é, por exemplo, os caras chamam de democracia cristã, certo? Que é uma galera muito mais conservadora nos costumes. É um Estado que não deve interferir na economia, é um Estado que não deve se meter nas relações econômicas. Para eles, o capitalismo tem que acontecer de forma, quanto menos amarras, melhor, quanto menos interferência do Estado, melhor, mas que a nossa vida, o trato social e a vida individual deve ser interferido pelo Estado. Então, valores, algumas vezes, religiosos, alguns valores tradicionais, eles são preservados via Estado. Então, por exemplo, a ideia de casamento homoafetivo, eles são contra, e o Estado deve proibir isso. Aborto, eles são contra, e o Estado deve proibir isso. Então, eles não são liberais, eles são conservadores, ok? E existe uma direita autoritária, que é uma direita que prevê a propriedade privada, eles querem propriedade privada, porém sem liberdades. E eles interferem na vida das pessoas. Eles também acabam com as restrições pessoais, de liberdades pessoais, eles acabam com a democracia. É o exemplo do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália. Uma direita autoritária. É uma direita que prevê capitalismo, ele prevê a propriedade privada, certo? Ele tem que acontecer. O negócio de propriedade estatal não existe dentro do nazismo, dentro do fascismo. Porém, eles não são livres, né? Essa economia não é livre para fazer o que ele quiser. O governo interfere diretamente dentro da sociedade, dentro também da economia. Perfeito? E é um governo extremamente personalista, autoritário, a exemplo da esquerda autoritária. Qual é a grande diferença deles, então, da direita autoritária para a esquerda autoritária? É a noção da economia. Enquanto os socialistas autoritários prevêem propriedades estatais, meios de produção estatizados, nada de meio de produção privado,
O nazismo, o fascismo e a direita autoritária prevêem esse meio de produção privado, ok? Com lucro, com dono e tudo isso. Um nacionalismo exagerado dentro da economia por interferência do Estado, mas ainda assim uma economia privada, ok? Bom, galera, essas são só algumas nuances que a gente tem para a gente tentar identificar um pouquinho sobre onde é que a gente se enquadra nesse espectro político, tá? Para não também ficar reproduzindo aí nazismo de esquerda e anarquismo de direita, para a gente tentar entender um pouquinho essas nuances, esses espectros políticos, tá? Espero que tenham ajudado e até semana que vem. Um grande abraço!